Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Graças a Deus, que bênção. Meus irmãos, agradeço ao nosso Deus, pela oportunidade que o Senhor concede a nós de aqui estarmos na casa do Senhor, para mais um culto de adoração a Deus, nosso Pai. E agradeço a Deus também pela tua vida. Tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem uma mensagem, Ele tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Igreja, vamos ler a palavra de Deus aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Está depois de João, está antes de Romanos. Glória ao nosso Deus. Graças a Deus. Veja se alguém está ao seu lado sem a Bíblia. Aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Capítulo 8, versos de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulos de número 8, versículos de número 14. Graças a Deus. Todos acharam? Digo amém. Que bênção. Estarei lendo para ganharmos tempo. Diz assim o versos de número 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu peço a tua atenção à palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele tem aqui uma palavra para nós nessa noite. E, amados, aqui está o livro de Atos dos Apóstolos, Eu imagino que se o Novo Testamento não tivesse o livro de Atos dos Apóstolos, talvez não seria como é, Porque esse livro de Atos é sensacional, é tremendo. Quem já leu, eu imagino assim que não há em outras cartas, em outros livros, uma ação tão grande da manifestação do Espírito Santo como aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui em Atos dos Apóstolos nós vemos Jesus, ele fazendo a promessa, para os discípulos, para o povo, que ia fundar a igreja, A igreja foi fundada
aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então nós vemos que Jesus disse que eles não arredassem, né, o pé de Jerusalém, que eles ficassem ali, até que do alto, até que do céu eles fossem revestidos, eles fossem cheios do poder de Deus. E assim como Jesus falou, aconteceu. No capítulo 2, eles estão reunidos, estão orando, buscando a Deus, muitos irmãos clamando a Deus em Jerusalém. E a Bíblia diz que ali, de repente, um vento veemente e impetuoso entrou ali no cenáculo, entrou ali naquele templo onde eles estavam, e a Bíblia diz que ali foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e aqueles homens começaram a falar em língua estranha, começaram a profetizar, e ali entregar rolo uns para os outros e adorar a Deus em outras línguas. Então nós vemos que a partir dali agora, o apóstolo Pedro, ele vai assumir ali a responsabilidade da igreja, porque o Senhor colocou essa responsabilidade na sua mão, e agora então Pedro, ele vai pregar, né? Ele vai abrir a sua boca, ele vai ali subir na tribuna, e ele então vai pregar, vai dizer que aquilo que estava acontecendo foi a promessa que havia sido feita lá atrás, né? No capítulo de número 3, lá por Joel, né? Quando Joel ele profetiza, ali falando acerca da manifestação do Espírito Santo que iria ser manifesta nos finais dos tempos. Então estava se cumprindo aquilo ali sobre a igreja em Jerusalém. E a partir dali então Pedro ele vai pregar a palavra de Deus, e a Bíblia diz que na sua primeira pregação ali, quase 3.000 almas se entrega a Jesus, quase 3.000. Meus irmãos, você tem noção do que é quase 3.000 almas? Muita gente, né, se entrega a Jesus, é batizada nas águas, e ali então começa o trabalhar de Deus. E mais à frente Pedro prega de novo, a Bíblia diz que agrega quase 5.000 almas, né, na segunda pregação, e o negócio vai crescendo, vai aumentando, porque o poder de Deus era grande sobre a vida deles. E nós vamos ver que no capítulo de número, aqui para nós adiantarmos, para a gente ganhar tempo, aqui no capítulo de número 8, a Bíblia diz que a igreja de Deus, ela se dispersa. Por quê? Porque no capítulo de número 7, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que, presta bem atenção, que houve ali uma perseguição, né, contra o diácono, chamado Estevão, e uma perseguição muito grande. Ele foi condenado e foi morto, apedrejado, e a partir dali então houve uma perseguição muito grande ali sobre a igreja, e a Bíblia diz que então a igreja se dispersa. O que acontece? Irmãos vai para um lado, vai para outra cidade, vai para outro país, todo mundo começa a fugir, né? Eles não abandonam Deus, eles simplesmente deixam ali o lugar onde eles estão e vão para outros lugares, né? Eles não vão entrar em caverna, eles não vão se esconder, eles não vão se desviar, não, porque eles estão cheios do Espírito de Deus, e quem está cheio do Espírito Santo de Deus, né, jamais vai fugir de qualquer problema que seja. Pastor, mas eles fugiram do problema? Não, eles foram levar o evangelho para outros lugares. E aqui nós vamos ver no capítulo 8, que tem um homem também que era tido como diácono, chamado Filipe, e esse Filipe então ele também, na hora que todo mundo está se dispersando, a igreja se dispersa, Filipe então vai para Samaria, né, para Samaria, e a Bíblia diz que chegando ali em Samaria, esse varão chamado Filipe, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele começa a pregar de uma maneira tão grande, de uma maneira tão poderosa, que ali dezenas, centenas, milhares de pessoas se entregam a Jesus. Todo aquele povo chega-se aos pés do Senhor, porque ali, quando ele está pregando, a Bíblia diz que pelo poder da palavra de Deus, a Bíblia vai mostrar para nós que os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os endemoniados, né, as pessoas endemoniadas eram libertas dos demônios. Então, muitas coisas começou a acontecer naquele lugar. Você, por exemplo, pode ver o capítulo 8, no verso de número 6 de Atos, fala que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então veja que ele não foge, ele apenas passa para outra terra. E ali então Deus, o Senhor, começa a operar de uma forma muito grande por intermédio de Filipe.
Só que, meus irmãos, nessa noite, eu quero quero adentrar aqui ao texto que nós lemos e colocar um tema aqui aos irmãos, falando o seguinte, sobre o falso evangelho. Porque o que é evangelho? Evangelho são boas novas. Então, todos aqueles que nós evangelizamos, nós estamos propondo, nós estamos anunciando algo que as pessoas não conhecem. Então, são boas novas, nós estamos anunciando. E o que é um falso evangelho? Um falso evangelho é um anunciador de mentira ou de falsas novas, vamos dizer dessa forma. E quando nós olhamos aqui para o verso de número 9 do capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, a palavra vai mostrar para nós, vai haver aqui uma divisão, né? Vai começar a segunda divisão do capítulo 8 do texto, aonde a Bíblia vai chamar nossa atenção, falando que havia ali em Samaria um homem cujo nome era Simão, era conhecido como um homem que era um grande personagem, que era um grande homem de Deus. Ô pastor, mas não é benção, Simão, ele não era um grande homem de Deus, não era tido? Sim. Só que, meus irmãos, quem não conhece a verdade, veja bem o que eu vou dizer, quem não conhece a verdade, qualquer mentira que ele ouve, ele pensa que é verdade. Por quê? Porque não conhece a verdade, ele não tem conhecimento das coisas certas. Então, se eu vou pregar lá na Índia, e se eu chegar lá e vou pregar na religião hindu, vou pregar a doutrina que eles vivem, vou dar ensinamento acerca da religião deles, lógico que eles vão ver que o meu traje é diferente deles, vão ver que o meu idioma é diferente, mas eu vou estar usando a literatura deles. Certamente eles irão acreditar com o pé atrás, mas eles vão acreditar porque eu estou falando acerca daquilo que eles vivem. Então eles vão acreditar em mim. Só que se, por exemplo, eu chegar lá como eu estou aqui com o meu traje, se eu chegar lá com essa Bíblia pequena aqui, tamanho de um escudo praticamente, eu ir numa praça e começar a pregar Jesus Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, que está vivo, Jesus Cristo que é o Salvador da humanidade, ninguém vai me dar ouvido. E eles vão dizer que eu sou um anunciador de mentira. Vão dizer que eu sou mentiroso, que eu estou anunciando um evangelho, algo que eles não creem, que eles não acreditam, que eles não têm ciência. Ninguém vai me dar ouvido. Por que alguém pode olhar então e falar, pastor, já que Samaria tinha um homem lá, veja, amados, o verso 9, deixa eu ler aqui para você entender o que eu quero dizer. Capítulo 8, verso 9, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Os irmãos entenderam? Samaria não tinha conhecimento de nada, era povo humilde, ele chegou ali, um mágico, com arte mágica, e ele viu a simplicidade do povo. O que ele fez? Ele começou a manipular o povo. Ele começou a trabalhar na mente com mentira. Quem não sabe que mágica é mentira? É engano, não é realidade. É mentira. Tudo é estratégia, tudo é técnica. De ilusão, enfim. E ele se empenhou naquilo, enganou o povo, de maneira que todo mundo o exaltou, todo mundo o abençoou, e ninguém movia o pé sem consultar Simão, o encantador. E todo mundo dizia que ele era um grande homem de Deus, que ele é uma grande personagem de Deus. Amados e queridos irmãos, por intermédio dessa situação aqui de Simão, é que nasce as falsas religiões. É que nasce as religiões que não levam ao céu, as religiões que não traz salvação. Alguém aqui pode pensar, pastor, mas todo caminho leva a Deus. É mentira. Espera aí, vamos arrumar.
a expressão: todo caminho leva a Deus, mas nem todo caminho te leva à salvação. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Levar a Deus, todos nós um dia vamos chegar diante de Deus. Todos, até Satanás, até o inferno vai chegar diante de Deus um dia. Mas não para ser salvo, vai ser para dar conta de todas as suas obras que foram feitas aqui na terra. Agora, chegar a Deus para salvação, isso só é para santo. Isso só é para quem entregou a sua vida para Jesus. Porque no capítulo 14, no verso 6 do Evangelho de São João, o Senhor Jesus ele deixou escrito para nós, bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida. Ele diz: ninguém, sem exceção, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Então ninguém vai ao céu, ninguém vai ter salvação se não for por ele. Você pode ser espírita, pode ser da Umbanda, pode ser kardecista, pode ser seixonoíta, pode ser livre pensador, pode ser muçulmano, pode ser satanista, pode ser o que você quiser. Pastor, eu tenho minha religião, eu estou bem. Tranquilo. Mas a pergunta é: a tua religião vai trazer salvação para você? Ah, pastor, minha religião não prega salvação, não. A minha religião prega o bem-estar da carne, a minha religião prega o bem-estar com as pessoas, então essa religião não serve. Eu sempre prego aqui, digo que religião não salva ninguém. Você pode defender a tua religião, mas eu quero dizer que a religião não salva. O único salvador, único, não existe outro, chama-se Jesus Cristo. Ah, pastor, eu creio no Buda, pastor, eu creio no sei nem quem, pastor, problema teu, você pode crer, mas eu pergunto, esse te traz salvação? Não, não tem salvação, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome do nosso amado, querido e Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome dentre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Não existe outro. Então, é hora de refletir. O caminho que você está servindo parece bom, mas o teu caminho te leva para a salvação? Não. Eu sempre falo e vou falar de novo. Provérbios diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de perdição, é caminho de morte. Então é hora da gente analisar o nosso caminho. Pastor, mas eu estou bem nesse caminho. Sem dúvida, o caminho que você pode estar é um caminho que talvez não ofende ninguém, mas você machuca você mesmo por causa do teu vício, você machuca o teu cônjuge por causa do teu vício. Pastor, mas tá bom, tá tudo tranquilo, sim, mas esse caminho vai te trazer salvação? Nós estamos falando de salvação, não estamos falando de outra coisa, de bem-estar da alma, do corpo. Vamos fazer yoga, né? Porque yoga eu vou liberar minha mente. Quando você faz yoga, você está abrindo a tua mente, né? Não sei se alguém aqui tem ciência, participou, já fez. Se você faz yoga, você está abrindo a tua mente para o diabo entrar na tua mente. Você está limpando a tua mente, você está desconcentrando de tudo que é de Deus e abrindo a tua mente para Satanás entrar e tomar conta da tua vida. Né, o yoga vem lá do hindu, né, do hinduísmo, lá da Índia, daqueles lugares para lá. Meditação, né, limpar a mente e não sei o quê. Então isso não provém de Deus. Outra situação, esse homem aqui, com mentira, ele seduziu toda a cidade. Todo mundo acreditava nele. Então vai chegar o concorrente. As pessoas vão crer no que Felipe está falando? Não. Por que as pessoas creram no que Felipe pregava? Por que eles creram? Porque a Bíblia mostra para nós que eles ouviam e viam os sinais ou as maravilhas que eram feitas por intermédio da vida de Felipe. Se Felipe só pregasse, se Felipe só louvasse, se Felipe só apenas orasse, certamente nada ia acontecer. Mas, como entra aqui os sinais de maravilha,
em meio à ministração. Então todo aquele povo, eles abandonam Simão, o mágico, o encantador, e todo mundo vai aos pés de Filipe. Aquele encantador, ele vai ficar possesso. Aquele encantador, ele vai ficar irado. Por quê? Porque todo mundo dependia dele, todo mundo tinha ele como um Deus. Só que agora ninguém dá atenção para ele, ninguém quer saber dele. De maneira, meus irmãos, que a Bíblia vai mostrar para nós que quando ele vê aquela situação, ele até mesmo pergunta, ele vai querer saber o que está acontecendo. E até ele vai até Filipe. E a Bíblia vai mostrar para nós que até ele mesmo creu no que Filipe estava pregando. E tanto a multidão quanto ele também foram batizados nas águas. Ele também foi batizado. E aquele encantador, ele ficou do lado de Filipe. Ele ficou colado, aquele Simão ficou encostado, corpo a corpo com Filipe, vendo como que ele fazia. Tipo, só faltou perguntar, a Bíblia não mostra, mas só faltou ele perguntar: Filipe, em qual faculdade, em qual escola de encantamento, de bruxaria, de feitiçaria você estudou? Eu não aprendi isso aí. Como que é esses sinais? Aonde você esconde? Onde está a técnica? Como que é? Cadê a cartola? Eu não vejo você com a cartola, eu não vejo você com manga, com bolso por dentro, eu não estou vendo você com nada escondido nas... Como que é isso aí? Onde está o mistério? Como que isso acontece? Aí Filipe vai revelar para ele que a mágica, tudo acontece quando se pronuncia com fé o nome do seu Deus, o nome do seu Salvador, e esse conhecido como Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade. Labassobe, Canarábia, Surimianda, Labaia. Então tudo acontece quando se pronuncia o nome de Jesus Cristo. Ô pastor, que bênção! Então a partir de agora já era, eu vou voltar para casa andando e vou sair expulsando tudo e todos. Que benção. Só que tem uma pergunta: você entregou sua vida para Jesus? Você tem comunhão com Jesus? Você vive nesse mundo como fosse morto? Você vive para Deus? Você vive para os céus? Ou você vive mais para o mundo do que para Deus? Tem uma diferença. Usar o nome de Jesus é quem tem autoridade para usar o nome de Jesus. Não é qualquer um que pode usar o nome de Jesus. Ah, pastor, mas aí não tem graça. Então, se você tem curiosidade, abre a tua Bíblia no capítulo 19 de Atos. Lá no capítulo 19, a Bíblia vai mostrar que Paulo está em Éfeso, fazendo ali a sua obra missionária. E Paulo, diz a Bíblia, que ele impondo as mãos sobre os homens ali, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, são cheias de Cristo. A Bíblia diz que naquele lugar o Senhor Deus começa a operar sinais, prodígios e maravilha por intermédio da mão do apóstolo São Paulo. Veja o verso 11 do capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Verso 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ô pastor, que tema bom! Vamos fazer então a campanha do lenço ungido, do avental ungido. Vamos, mas não vai funcionar. Por quê? Porque a unção estava na vida de Paulo. E como que funciona isso? É aqui, ó. Funciona assim, ó. Tá vendo? Eu tô suado, tô transpirando. Meu lenço tá aqui, ó. Eu passo aqui a mão, ó, na transpiração, tá vendo? No suor, molhou.
Agora então, com esse lenço molhado, com a minha unção, coloca sobre o enfermo. A unção do meu corpo é transferida para o enfermo é curado. Passou aqui o pano com o suor, opa, endemoniado, está ali manifestando, vou matar, vou não sei o quê. Peraí, Satanás, encosta só o lenço, com a unção de Paulo, cão é queimado e a pessoa levanta. É assim que funciona. Se você tiver unção como a de Paulo, sem problemas, vamos fazer a campanha. Aí Deus vai agir. Pelo contrário, você só vai vender lenço e vai vender avental, nada vai acontecer. É assim que funciona. Mas o ponto principal, nós estamos aqui nós estamos falando acerca de usar o nome de Cristo. Tem que ter autoridade para isso. E aqui nesse próximo versículo 13 do capítulo 19, olha o que está escrito. Não, pastor, eu estou aqui com crucifixo. Não, eu estou aqui com esborrifador de óleo. Vou chegar aqui mandando óleo em todo mundo, azeite. Será que vai funcionar? Deixa eu ler aqui para você. Atos capítulo 19, capítulo 19, verso 13. Meus irmãos, atenção aqui primeiro, o que eu vou dizer? A Bíblia fala de um rei, que esse rei, o Senhor exaltou ele de uma maneira tão grande, que o nome dele foi para toda a terra conhecia esse rei. Conheceu ele pelas maravilhas, pelas obras que ele fez. Ele se tornou tão poderoso, ele se tornou tão grande, presta atenção, que ele se sentiu com tanto poder, que ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Algo que não era para ele. E o que não era para ele fazer? Por exemplo, entrar no santuário, pegar o incensário e oferecer e queimar incenso diante do altar de Deus. Os irmãos estão ouvindo aqui? Parece que está todo mundo disperso. Presta atenção, meus irmãos, isso é importante. O rei, porque ele estava exaltado, ele foi para o templo, pegou incensário, pegou incenso e foi queimar incenso diante do altar do Senhor. Pastor, mas qual problema tem? Presta atenção aqui. Qual problema tem em queimar incenso no altar do Senhor? Problema nenhum. O único problema é que queimar incenso era obra do sacerdote, não era obra do rei, não era obra do levita. A Bíblia, ela é clara, cada um tem a sua função. Cada um tem sua função e cada um tem que agir dentro daquilo que ele foi comissionado para fazer. Então o rei, ele vai governar, ele vai liderar, ele vai julgar o povo. O sacerdote vai oferecer sacrifício, vai queimar incenso, vai fazer tudo o que ele tem que fazer para o povo alcançar perdão, trazer o perdão de Deus para o povo, levar os pecados do povo a Deus, santificar o povo, de acordo com a Bíblia. Os levitas, opa, eu sou levita, na casa de Deus. Hoje fala levita, se eu perguntar quem é levita aqui, todas as irmãs vão levantar a mão. E levita não é nada do que a gente faz hoje, ou muitos atendem pelo título de levita. Hoje quando ele fala levita, as pessoas entendem pelo quê? Levita é pessoa que louva, ou as irmãs estão louvando, são tudo levitas. Tem os irmãos ali que louvam, são todos levitas. De jeito nenhum. Se você ler o ofício dos levitas, os levitas eram aquele que cuidava do templo. Era como fosse faxineiro, organizadores, aqueles que mantinham a organização do templo, das coisas de Deus. Isso é um levita, não é adorador. Hoje os adoradores é levita, quer ter título de levita, outros quer ter título de sacerdote, mas porém não faz nada de acordo com a função. Eu quero ser sacerdote. Tudo bem, eu estou fazendo a função de sacerdote. Você quer ser levita, olha para a Bíblia e vê se você está fazendo o que o levita na Bíblia faz. Se você está fazendo igual, você não é levita, coisa nenhuma. Então esse rei, ele vai oferecer o incensário, vai queimar incenso. Daqui a pouco entra 80 sacerdotes desesperados e diz: rei, tu não pode fazer isso, rei, isso é contra a lei de Deus, você não pode fazer. Peraí, quem diz que eu não posso? Eu faço o que eu quero, eu sou o rei, eu sou exaltado, eu tenho todo o poder, quem é você para mandar em mim?
Não faça, pelo amor de Deus, Deus vai tocar, Deus vai cobrar, que não sei o que, daqui a pouco começou a estourar. Sabe aquela pipoca? Agora você coloca a manteiga ali na panela, joga o milho, dá aquela mexidinha, daqui a pouco vai mexendo, daqui a pouco pá, pá, começa a pipocar. Começou a pipocar na testa dele, começou a pipocar lepra. E ele foi arrancado, os homens arrancaram ele depressa, levaram ele para longe, para um lugar distante dali. E ele viveu ainda mais 3 anos leproso até a sua morte, porque ele fez coisas que não era para ele fazer. Você está entendendo? Então não é tudo que eu posso fazer, não é tudo que você pode fazer. Nós temos limites nas coisas de Deus. Nós temos que entender qual é o nosso chamado. Hoje aqui uma irmã me perguntou uma situação, mas deixa eu falar para ela aqui, aliás, explicando para a igreja. Uma ocasião, um tempo atrás, veio uma irmã aqui, uma irmã gente boa, a gente conheceu ela, bacana, sempre ela vinha na igreja. Chegou um dia, ela chegou aqui com vidrinho, aliás, com vidrinho, falou: pastor, o senhor pode colocar um pouco desse azeite do senhor aqui dentro desse vidrinho? Eu falei: para quê? Não, porque eu quero ungir minha mãe, quero ungir não sei o quê. Aí eu disse para ela: sua mãe tem que... Tá? Eu falei: então a senhora quer que eu vá lá ungir ela? Ela ficou assim, meio tipo, né, minha mãe é católica, não vai querer que o senhor vai, ela não acredita. Eu peguei e falei: peraí, você não acredita no pastor que vai orar? Ela vai acreditar na unção que vai ser feita pela filha dela, que nem crente é. Mas enfim, falei: irmã, a Bíblia explica a Bíblia, deixa eu mostrar aqui uma coisa para a senhora. Ela disse o quê? Eu falei: a senhora crê na Bíblia? Creio. Eu peguei e falei: peraí. Aí eu peguei, abri minha Bíblia e falei: deixa eu pedir para a senhora ler. A senhora pode ler para mim? Ela falou: leio. Daí eu abri aqui em Tiago, no capítulo 5, no verso de número 13. Deixa eu ler para o irmão entender que cada um no seu quadrado. Veja bem o que a Bíblia diz. 5 de Tiago, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí ela leu, eu peguei e falei: irmã, quem é que tem que ungir? Os presbíteros. Eu falei: a senhora é presbítero? Não. Eu falei: então, presbítero é quem? São todos aqueles que recebem unção de Deus. E quem é que recebe unção de Deus? Pastor, evangelista e presbítero. Esses três comissionados podem fazer a unção, mas ninguém. Então é presbítero, evangelista e pastor, só. Pastor, mas se eu quiser fazer, você vai fazer, mas não tem função nenhuma. É perigoso Deus até cobrar de você, que você vai estar usando o nome de Deus em algo que não é para você fazer. Aí ela leu, ficou meio triste. Nunca mais ela veio na igreja. O que eu quero dizer? Que tem gente que aprende errado, e ele acredita naquilo que ele aprendeu mais do que está escrito aqui na Bíblia. Eu abri e falei para ela ler. Ela leu, mas ela ficou triste comigo. Ficou chateada, nunca mais veio na igreja. Tem mais de ano. Às vezes ela me vê por aí: pastor, qualquer dia eu vou lá. Eu falei: não, fique em paz. Continua firme com Jesus. Esquenta a cabeça com a igreja com nós, não. Vou falar o quê? É assim que funciona. A gente tem que mostrar a verdade para as pessoas. Olha aqui, deixa agora eu mostrar o outro lado da situação. O cuidado da gente falar no nome de Deus. Capítulo 19 de Atos, verso 13. Olha o que está escrito. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal
dos sacerdotes. Então, havia um sacerdote chamado Cefas. Ele tinha seus filhos. O pai era sacerdote, os filhos não. Olha o que eu sempre falo: crente tem filho. Filho de crente não é crente. Peixe tem filho, é peixinho. Cachorro tem filho, é cachorrinho. Agora o filho de crente não é crentinho, não. O pai aqui é sacerdote, os filhos não. O que os filhos faziam? Esses homens aqui, eles saíam procurando pessoas com espírito imundo, eles saíam procurando pessoas endemoniadas, e eles começavam a dizer: esconjuro-vos pelo Jesus a quem Paulo prega. E eles começam a usar o nome de Jesus e o nome de Paulo. Pastor, que problema tem? Espera aí, verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Talvez para alguém isso é normal, mas para mim isso aqui tem um peso que é como se o céu caísse em cima de mim. Eu conheço Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas e aí? E você, o que é? O que é você? De onde você veio? Qual a tua credencial? Quem te enviou? Qual o teu poder? Quem é você para mexer comigo? Quais as suas armas? Olha o teu tamanho. Vocês pensam que são quem? Isso aqui é coisa terrível. Para mim a gente pode ouvir tanta coisa, mas o demônio fala isso. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Quem são vós? Pastor, só ficou nesse imbróglio, só ficou nesse não. Verso 18. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, o assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Os irmãos entenderam aqui? Foi mexer com o cão, usando o nome de Jesus, usando o nome de Paulo. O cão, peraí, você está falando comigo? Quem que é você? Peraí, meu filho, você está fazendo a minha vontade. Você está ali bebendo, me satisfazendo. Peraí, você está ali prostituindo, está fazendo a minha vontade. Eu estou te usando para você prostituir. Eu estou ali te usando para você matar, você é um homicida. Eu estou ali te usando para você mentir, você é um mentiroso. Você está fazendo tudo o que eu quero. Agora você está aqui querendo me expulsar, querendo me mandar embora. Quem é você? Você está sentindo o peso do mistério como que é? Então, meus irmãos, nem tudo a gente pode. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando a Bíblia fala dessa maneira, fala daquele que tem comunhão com Deus. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, nos leva lá no Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que se refugia, é aquele que se esconde em Cristo, é aquele que se esconde em Deus, é aquele que vive para Deus, aquele que Deus é tudo para ele, que ele não está preocupado com ninguém, a não ser fazer a vontade de Deus, ele não está preocupado com nada, a não ser a vontade de Deus. O negócio dele é fazer a vontade de Deus, o negócio dele é pregar a palavra de Deus, é adorar, é orar, é consagrar, é ser cheio da presença de Deus. É esse que ele pode todas as coisas em Deus, naquele que o fortalece. Agora, espera aí. Eu já vi pessoas
de cara cheia, na cachaça. Uma vez a gente estava vindo de Goianésia, no trabalho que a gente fazia lá em Goianésia 3 vezes na semana. A gente está vindo já de madrugada, mais de meia-noite. E aí quando eu passo o Barro Alto, tem a subida de Barro Alto ali, quando já está vindo para chegar naquelas seringueiras do Oswaldo, esqueci lá o nome. Tem a subida e daí você desce um pouquinho, aí faz uma curva bem fechada e se alonga para ir para a seringueira. Aí bem nessa curva, aqui do lado direito, tem uma casinha de barro, um lugar bem humilde, e ali tem uma hortinha, alguma coisa naquele lugar, bem naquela curva. E já era mais de meia-noite, e a gente passando ali, eu vi 3 pessoas brigando, saindo na mão e vai daqui expulsando. E falei, meu Deus, eu passei o carro, estava rápido, passei. Foi uns 2 quilômetros para frente. Eu falei, não, meu Deus, tem misericórdia. Né? A Bíblia diz que a força e o poder está com nós. Deus nos deu poder sobre Satanás, sobre os demônios. Olha aquela situação. Aí eu parei o carro no meio da rodovia e dei ré e vim pelo acostamento dando ré rápido e parei pertinho deles, daqui nessa caixa preta. Desci, tinha um irmão com nós, com a minha esposa, e nós descemos. Eu fui lá e falei, o que está acontecendo? E todo mundo na cachaça. Não, que eu estou expulsando aqui, que está endemoniado, que não sei o que, não sei aquela coisa, um homem, 2 mulheres. Vocês veem a situação, meus irmãos, na madrugada. Todo mundo bêbado e cheio de cão. Eu peguei e falei, eu posso orar por você? Pode. Quando eu pus a mão na cabeça, pá, caiu no chão o cão. Eu vou matar, vou destruir. O cão fala. Peguei e falei, você não vai matar nada não, Satanás. Dobramos o joelho lá no chão, o cão lá no chão, nós expulsando o irmão também. E vai daqui, expulsa, manda o cão para o inferno, repreende o outro também. E enfim, Jesus liberta. Aí vai a pergunta, vocês querem aceitar Jesus Cristo? Não, deixa para depois, eu moro lá no Barro Alto e não sei o que. Falei, se vocês não aceitarem Jesus Cristo, o cão que saiu de vocês vai voltar para vocês de novo, vai ser pior. Depois eu procuro a igreja, não sei o que. Então tá bom, que Deus abençoe vocês. E foram seguindo pelo caminho, foram para Barro Alto, sei lá para onde que foram, e a gente entrou no carro e veio embora. Isso já era mais de 1h da manhã. Então assim, eles estavam expulsando o cão entre eles, sem ser crente, sem ter autoridade de Jesus. Imagina a ira de um demônio que estava num corpo ouvindo falar o nome, um que estava endemoniado falando o nome de Jesus. Imagina, era briga de gilete, era navalha contra navalha. Mas graças a Deus Jesus libertou eles. Jesus libertou, porque nós não estávamos brincando com o nome de Jesus, nós estávamos ali com a autoridade de Cristo para executar aquele trabalho. Eles querem usar o nome de Jesus, quer usar o nome de Paulo, só que eles não tinham consagração, não tinham autoridade para tal função. E o que acontece? O cão pula em cima de todos, rasga a roupa deles, machuca, sangra, bate. E se não tivesse mortos, estavam correndo até hoje, o cão até hoje atrás deles, batendo. Então, meus irmãos, as coisas de Deus são santas. Eu olho para essa palavra aqui, eu vejo esse Simão querendo brincar com as coisas de Deus, usando da mentira, do engano, das coisas das trevas, dizendo que ele era um grande homem de Deus, que ele era um grande personagem. Mas o que vai acontecer no tocante a essa situação? Veja, a Bíblia diz que, capítulo 8, verso 13 de Atos, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Ele olhava para aquilo, ele ficava perplexo. Eu falei, como? Eu nunca fiz isso. Como que pode a pessoa endemoniar e ser repreendido? Como que pode o cego enxergar? Eu nunca fiz isso, eu já tentei, mas... E ele ficou perplexo, ficou pasmado, ele não dormia. É tudo? Não, o negócio vai ficar mais terrível ainda, mais profundo. As coisas de Deus é profunda. Isso aqui é somente ali a praia, só areia. Falta as profundezas de Deus ainda. E o que acontece, meus irmãos? A Bíblia diz para nós
que lá em Jerusalém chega a notícia do que estava acontecendo em Samaria, acerca dos que receberam a palavra de Deus por intermédio de Filipe. As vidas que eram libertas, que eram curadas, transformadas. E então a igreja de Jerusalém vai enviar para lá 2 cidadãos. Quem? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Se Filipe já era desse jeito, sendo diácono, imagina Pedro e João, os apóstolos, aqueles que andaram com o próprio Cristo mais de 3 anos. Aqueles que estavam junto, que subia no monte, que orava, que participou. Imagina, meus irmãos, o que aquele Simão ele ia ver agora. Se achava que Filipe era demais, imagina os outros. Eu lembro, quando eu vim para o ministério da Renovo, eu estava participando do culto na casa da minha cunhada, e estava lá um evangelista, que hoje é pastor, e a sua esposa, missionária, na época eu não sei se já era missionária, que já era missionária, cooperadora, e ele era evangelista. E ali naquele culto no lar, no dia de sábado à tarde, meu Deus, que coisa terrível, como Deus usava aquele homem, aquela mulher no profundo. Falava comigo, eu chorava igual criança. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí eu olho para essa daqui, eu falo, que tremendo, que homem. Aí de repente ele faz 7 dias de campanha e ele não convida eu para ir na igreja dele, não fala. Eu falo, mas isso aqui não vai convidar eu para ir na igreja dele, para ver como que é a igreja? E no último dia ele convida, nós temos igreja, o culto lá na nossa sede, tem o nosso pastor presidente, os irmãos, a igreja abençoada, vai lá, o culto é 4 horas da tarde no domingo. Eu olhei e falei, meu Deus, se esse aí é evangelista, se ela é cooperadora, Deus usa desse jeito, imagina o pastor presidente, imagina a igreja como que não é. Aí eu olho aqui para Simão, ele agarrado ali em Filipe, como se Filipe fosse a última Coca-Cola do deserto, e de repente vai vir ainda quem? Pedro e João. Que Filipe era praticamente quase nada perto de Pedro e João, comparado com o poder e a autoridade de Deus. Então, ele ia ver coisas que ele ia ser arrebatado, imagino eu. E o que vai acontecer, meus irmãos? A Bíblia mostra para nós que quando chega ali Pedro e João, conversa ali com Filipe, aquela coisa toda, então vamos orar. Reúne todo o povo, reúne a multidão. E agora então, Pedro e João, cheios do Espírito Santo até o tutano, começa agora a orar por imposição de mão. Começa a colocar a mão, orando, receba o Espírito Santo, fala em mistério e vai colocando a mão. E aquele povo, onde eles colocam a mão, as pessoas começam a receber o Espírito Santo, começa a pular, começa a falar em língua estranha, daqui a pouco começa a profetizar. E aquele negócio foi terrível. É aquele povo, aquela multidão toda entrou no mistério, entrou no poder de Deus, e o negócio foi terribilíssimo. Terrível é pequeno perto. Simão, o mágico, o filho das trevas, o mentiroso, o enganador, ele olha para aquilo, ele teve que macaquear o queixo dele para levantar, que o queixo dele caiu, não queria levantar, tem que meter o macaco para fazer o queixo voltar para a boca de novo, que ele ficou pasmo, perdeu o fôlego de vida, parece que sumiu dele. E o que vai acontecer, meus irmãos? A Bíblia vai mostrar para nós, no verso 18 do capítulo 8, que Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, o que ele fez? Ele lhe ofereceu dinheiro. Os irmãos entenderam aqui a situação? Pedro e João colocavam a mão, todo mundo recebeu o Espírito Santo. Simão viu aquele, chamou eles ali na quebradinha, atrás do altar, atrás da cortina. Quanto vocês querem para vocês me dar esse poder? Quanto vocês querem para vocês me ensinar esse truque? Eu quero essa arte mágica, eu pago. Quanto que é? Fala o valor, abre a boca, pode falar qualquer preço, eu pago. Igreja, arrepia de ouvir
algo dessa forma. A gente vê que um ser nesse nível, nessa condição, ele quer algo de Deus, ele quer algo tão profundo, tão pesado, tão valioso. Sabe para quê? Para benefício próprio, para enriquecer. Ele não queria esse poder para que as pessoas fossem libertas naturalmente, como Pedro e João estava aqui sendo usado. Ele queria aquilo para ganhar dinheiro nas costas das pessoas. Igreja, quando a gente olha nisso, fala em ganhar dinheiro com coisas de Deus, será que isso traz em nós alguma lembrança de alguma coisa hoje nos nossos dias? Meus irmãos, eu pergunto, quanto espírito desse Simão, desse Elimas, desse Simão encantador, não está na vida de muitas pessoas hoje, querendo, usando por dom de Deus, ou por mentira, ou por engano, ou por ficar olhando como que é, peraí, eu vou fazer igual, eu vou conseguir, vou enganar as pessoas e vou ganhar dinheiro. Eu pergunto, quantos hoje no Brasil que tem? Eu pergunto para os irmãos, será que todos esses grandes nomes, esses grandes templos que tem aí, será que as coisas estão acontecendo por amor? As almas, as pessoas enriquecendo, sendo dono de banco, morando fora do Brasil, comprando fazendas e fazendas que leva mês para atravessar de um lado para o outro. Eu te pergunto, será que esse dom, será que todo esse trabalhar, será que é por amor às almas? Ou será que é por amor ao dinheiro? Será que ninguém fez pacto com Satanás, com o inferno, para ter um poderzinho aqui ou para fazer um barulhinho ali, para ficar rico? É coisa que a gente deita na nossa cama, se a gente perde o sono, a gente fecha o olho e começa a pensar nisso, e não resta outra certeza a não ser isso, porque o mundo está estranho, e a Bíblia nos mostra isso aqui. Então ele propõe a Pedro e João dinheiro. Será que Pedro e João vai dar para ele? Será que Pedro e João vai falar, o mistério está aqui, ó, deixa eu dividir com você, deixa eu te ensinar como que é, vem aqui, deixa eu fazer, vamos passar por um discipulado. Vamos ver então o que Pedro fala para ele. Verso 20 do capítulo 8. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois eu vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Essa é a palavra de Pedro e de João para Simão, para o mentiroso, para o manipulador, para o filho do diabo, que era intitulado como um grande homem de Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar essa pregação, essa palavra, e dizer à igreja que um versículo do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, no versículo de número 24,
São Mateus 24, 24 diz que nos finais dos tempos ia se levantar falsos Cristo, falsos profetas, que iriam fazer tão grande sinais, prodígios e maravilhas, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Satanás tem poder? Tem, muito poder. Satanás pode fazer milagre? Pode. Pastor, como que eu vou saber se o pastor é de Deus ou se o pastor é do diabo? Como que eu vou saber se a igreja é de Deus ou a igreja é do diabo? Meus irmãos, a igreja que é de Deus, ela prega contra o pecado. A igreja que é de Deus, ela não aceita o pecado dentro da igreja. A igreja que é de Deus, a referência dela é a Bíblia. Ela não está preocupada com posição de ninguém. Opa, chegou aqui o empresário, puxa vida, eu tenho que manter esse cara aqui, eu tenho que dar um jeito porque ele pode ajudar a obra. Pera aí, eu já vou levantar ele a pastor, já vou dar um cargo para ele, vou pôr alguma coisa, ele tem que se sentir importante dentro da igreja. Isso não é pastor, isso é lobo. Nós temos que olhar para as pessoas como ovelha, como todo mundo igual. Nós não temos que olhar para as pessoas para tentar tirar. Opa, aquela ali está gordinha, tem mais gordura, eu vou tirar a gordura dela. Opa, aquela ali tem mais lã, eu vou tirar. Nós não podemos olhar para as pessoas desse jeito. Igreja que olha para pessoas dessa forma não é igreja de Deus. Pessoas que estão recebendo cargo, está em adultério, está em prostituição, casou, separou, não, mas porque tem comércio, porque é fazendeiro, porque tem empresa, vem aqui, eu vou te dar um cargo, não, porque é vereador, porque é político, porque é não sei o quê, peraí, eu vou te dar uma igreja para você tomar conta. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. As coisas de Deus é na simplicidade. Deus, ele vê as pessoas como todo mundo vê. Eu olho para todo mundo como eu vejo todo mundo. Eu não olho ninguém mais gordo, mais magro, com mais lã ou menos lã do que ninguém. Todo mundo aqui é ovelha. Deus me chamou como pastor para apacentar as ovelhas. Não é para apacentar gado gordo ou gado magro. Deus chamou para apacentar gente, povo, pessoas, ovelha. Não é para apacentar gado. Mas tem muitos que começou apacentando ovelha, hoje estão apacentando gados. Fazenda cheia de gado. Caminhonetona, é proibido? Não, mas e a responsabilidade que Deus colocou na mão dele? E as ovelhas que estão doentes, e as ovelhas que estão feridas, e as ovelhas que estão precisando de uma visita, e as ovelhas que estão precisando de um auxílio, e as ovelhas que estão distanciando, que estão se perdendo, que está machucada, que está na UTI, que está no hospital, que está com fome. Não, mas o gado que é importante, as ovelhas não. Então, você tem entendimento, você tem sabedoria, você consegue entender o que é de Deus, o que não é de Deus. Não deixe, meus irmãos, que o diabo venha fechar os seus olhos, que o diabo venha tentar te impedir você de raciocinar, de você entender as coisas como é. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, igreja, presta bem atenção, nós vemos que muitas pessoas se preocupam, demais com posição, as pessoas se preocupam demais com cargo. Porque não, eu vou naquela igreja porque o pastor vai me dar oportunidade, eu vou naquela igreja porque o pastor vai fazer isso para mim, eu vou naquela igreja porque o pastor vai me chamar, eu como obreiro, vai me colocar como ministro. Tem algum problema isso? Não. Pastor, Deus tem um chamado na minha vida. Tudo bem, meu irmão, eu creio. Você quer um dia estar aqui no altar? Quer estar um dia aqui em cima do púlpito? Tranquilo. Eu não sou empecilho na vida de ninguém. Só que primeiro o quê? Eu tenho que ver o teu chamado. Eu tenho que ver que você tem chamado. Que Deus te chamou para o ministério. No altar do Senhor, para você ser um ministro de Deus. Eu tenho que ver que você tem chamado. Que você tem dom, tem talento. Que você prega, tem compromisso com a palavra. Tem compromisso com a obra, tem compromisso com o povo. Eu preciso ver isso em você. Se eu ver isso em você, eu vou falar, realmente, Deus tem um chamado na vida dele. Independente que você tenha o cargo ou não, eu preciso ver isso em você. Aí o Espírito vai testificar. Então eu vou te levar para a nossa convenção, sem problema, não impeço ninguém, e você vai ser levantado naquilo que a gente acordar, naquilo que Deus tem um chamado na tua vida. É assim que funciona.
Não, agora peraí, ele comprou um sítio ali, ele é um sitiante. Oh, que benção, já tem um sítio. Peraí, então eu vou dar um cargo para ele e tal, porque ele tem um sítio. Ah não, agora ele vendeu o sítio, agora ele comprou uma fazendinha pequena lá de 10, 20 alqueiro. Opa, ele já comprou, então eu vou colocar ele como presbítero. Pronto, agora ele comprou uma de 50 alqueires, então agora eu vou colocar ele para poder ser pastor, porque agora está criando gado, agora ele comprou a caminhoneta, agora comprou um trator. Eu te pergunto, isso é obra de Deus? Isso não é obra de Deus, nem aqui, só se for no inferno. Na terra não é assim. Meus irmãos, quem é chamado para a obra de Deus, é chamado para pôr a mão no arado. O Senhor Jesus fala no Evangelho de Lucas, que aquele que colocou a mão no arado, ele olha para trás, não é tirar a mão do arado, ele está com a mão, só que ele olhou para trás. O Senhor Jesus disse que ele não é digno, ele não é apto para entrar no reino dos céus. É simples, as coisas de Deus. Então nós precisamos entender a obra de Deus e a obra do homem. Nós precisamos entender a igreja que é de Deus e a igreja que é de Satanás, que hoje está assim, ó, e a gente está no meio pulando, se alegrando, achando que o negócio é de Deus, e o podão só está lá, ó, arrancando gordura, arrancando lã, e todo mundo feliz no carnaval, achando que está adorando a Deus. Então, igreja, abra olho. Meus irmãos, vigiem. 24 de Mateus. Vão surgir falsos cristos. Vão surgir falsos profetas. Vão fazer tão grandes sinais, prodígios, maravilha, que se possível for enganaria até os escolhidos. Não faça como a irmã aqui, que eu falei no princípio. Pastor, o que ela fez? Ô pastor, me dá um pouco de óleo. Eu falei, não, eu vou lá ungir. Mostrei na Bíblia que ela não podia fazer isso, que eu iria fazer por ela. Ela ficou meio assim, nunca mais apareceu na igreja. Se a verdade, ela te confrontar, se renda à verdade. Seja submisso à verdade. Não vá contra mim não, vá contra a Bíblia. Se você vai contra a palavra de Deus, quem vai te justificar naquele dia? Eu encerro falando capítulo 2, verso 25 do primeiro livro de Samuel. O sacerdote ali falou para Ofni e Finéias, os seus filhos, bem assim: meus filhos, se o homem ele pecar contra os homens da terra, fazer alguma coisa errada, os juízes da terra o julgarão. No mesmo versículo ele continua dizendo: mas o homem pecando contra Deus, quem o justificará? Primeiro começa a gente pecando contra o homem. Primeiro começa homem contra homem, homem contra ministério, e depois é homem contra Deus. O mesmo que começou contra o homem, o mesmo que se levantou contra o ministério, vai ser o mesmo que vai se levantar contra Deus. Então cuidado, cuidado com o primeiro passo. Pecou contra o homem, o juiz vai julgar. Pecou contra Deus, quem vai justificá-lo? A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Né, Davi falou que eu caia, né, eu não quero cair na mão de ninguém. Eu cometi meu pecado, mas eu vejo que o homem não tem misericórdia, mas eu prefiro cair na mão de Deus, porque em Deus há misericórdia, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas e nós? Quem somos nós para cair na mão de Deus? Que Deus, meus irmãos, o Senhor possa abençoá-los, né, que os irmãos guardem essa palavra de ensinamento no vosso coração. Eu falo para os irmãos que a gente vive cada dia como se fosse o outro. A gente não tem esperança no dia de amanhã, a gente não tem esperança no mês que vem, no ano que vem. A gente está vivendo cada dia como fosse o último, né? A tua fé, a tua esperança tem que estar em Cristo, porque Jesus está voltando. E ai de nós se Jesus voltar e nós estivermos como o povo no dia, como o povo que vivia os dias de Noé, que comia, bebia, casava, dava em casamento, e não estava nem aí com o dilúvio que estava por vir. Então que nós venhamos estar apercebido
que nós devemos estar atento, porque o que há de vir, ele virá e não tardará. Amém? Que Deus, o Senhor, abençoe vossas vidas. As horas se foram, as palmas bem alegres, exalta o nome de Jesus.